Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos iniciar a nossa aula de história falando sobre herança dos imigrantes. O que é herança? É algo deixado, né, pra gente, ou aprendizado, ou algum bem material, né? E o que são imigrantes? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Então a gente vai entender hoje, né, o que são essas heranças dos imigrantes, quem são os imigrantes, o que foi deixado por eles, né? E vamos entender um pouquinho sobre a formação do Brasil através desses imigrantes, tá? A gente já viu então que o Brasil, ele é formado por três principais grupos, que são os portugueses, os africanos e os indígenas, que a gente já estudou. Mas para complementar toda a estrutura do Brasil, como que ele foi formado, quem formou ele, quais são as raízes brasileiras. A gente vai estudar sobre os imigrantes e entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Além disso, nós vamos estudar sobre a formação do Brasil e principalmente como foi formado o povo aqui de Santa Catarina e o local onde a gente vive. Então, aqui no nosso livro, a gente pode visualizar a imagem de alguns imigrantes. Esse é um desenho, tá? Que é uma pintura, né? Que foi feita, então, por Lazar Segal, um artista, que pintou a chegada de alguns imigrantes, tá? Então, aqui a gente vai entender um pouquinho da contribuição desses imigrantes. Quem são eles? Né? O que será que o Lazar quis retratar nessa imagem aqui de imigrantes? Tá? E também, né, o que ele quis representar com essa imagem. Então, você conhece o significado da palavra imigrante? Mas aqui no nosso livro está dizendo que nós temos outra palavrinha também, que é o emigrante. Qual será a diferença entre a palavra imigrante e emigrante? Vamos descobrir então? A palavrinha emigrante quer dizer que é uma pessoa que ela sai do seu país para ir para outro país. Quando ela chega no outro país, ela é chamada de imigrante. Por exemplo, eu moro no Brasil. Eu vou sair do Brasil para ir morar nos Estados Unidos. Se eu sair do Brasil, eu sou emigrante. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu vou passar a ser uma imigrante. Quando eu chegar no outro país e eu estiver lá, eu sou imigrante. Mas quando eu estiver saindo do meu país, eu sou chamada de emigrante. Então, essas são as diferenças. Emigrante sai do país, imigrante chega no outro país, ok? É somente de país para país, não é de cidade para cidade. Se eu sair aqui de Biguaçu, onde eu moro, para ir morar em São José, não é nenhuma dessas duas palavras, tá? É somente quando a gente vai para outro país, ok? Ficou entendido? Vamos lá então. Aqui no nosso livro, a gente vê então um passaporte, né, de um grupo que veio como imigrante, tá? Uma família italiana que veio como imigrante aqui para o Brasil. Eles saindo do país deles, eles são emigrantes, chegaram aqui no Brasil, se tornaram imigrantes, né? Então, a palavra imigrante é a palavra usada para indicar pessoas que deixam os países de origem para morar em outros países, tá? E quando essas pessoas elas saíam dos seus países para vir morar no Brasil, que é isso que a gente vai falar hoje, né? Elas chegavam ao Brasil e formavam colônias de imigrantes, porque elas não vinham em uma ou duas pessoas, elas eram trazidas para povoar o Brasil em uma grande quantidade. E quando elas chegavam aqui, elas formavam pequenas vilas, onde mais tarde elas iam se desenvolvendo e tornando cidades, tá? Então, eram chamadas, né, essas pequenas vilas, essas pequenas colônias, chamadas de colônia de emigrantes, de pessoas que vinham de outros países, tá? Então, o que acontece, né, com essas pessoas que vinham para cá? Eles vinham aqui para trabalhar, construíam suas casas, eles interagiam com os outros colonos, como eram chamadas, né? E assim a gente deu a origem do povo brasileiro, a mistura de muitos grupos, tá?
tá? Então, o que que acontece, né, quando eles chegam aqui e eles se instalam? Eles começam a construir, cada grupo tem uma forma de construção, e eles começam a construir as suas casas, começam a trabalhar na produção, né, de alimentos, ou de cultivo, de plantação, de pecuária. Para quê? Porque eles precisavam sobreviver aqui. Um exemplo, então, disso, né, é as pessoas que fundaram aqui a cidade de São José, por exemplo. Quem fundou a cidade de São José foram os açorianos. Quem são os açorianos? Eles viviam numa ilha próxima a Portugal, chamada Ilha dos Açores. E essa ilha, né, ela tinha muitas pessoas que moravam lá, e os portugueses propuseram que eles viessem para o Brasil, principalmente aqui para São José, para o sul, para formar as cidades aqui. Então, quando o pessoal que saiu lá da Ilha dos Açores, os açorianos, chegaram aqui em São José, eles começaram a construir as casas como eles construíam lá na Ilha dos Açores. E aqui eles começaram a desenvolver a pesca, que era algo que eles já produziam, né? A agricultura deles. Começaram a vir também alemães, italianos, que foram indo principalmente para o oeste de Santa Catarina, né? E desenvolvendo, então, alimentos, como por exemplo o leite, né? Que aqui em Santa Catarina, ali em Governador Celso Ramos, a gente consegue identificar um grupo, que é os holandeses, né? E tem esse nome, os holandeses, eles confeccionavam itens que derivavam do leite, então eles cultivavam a pecuária, e a partir da pecuária eles desenvolveram então queijo, leite, diversos alimentos. Outro exemplo disso, nós temos também os alemães, que vieram para cá e cultivaram também, né, plantações, alimentos, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E eles se instalando aqui, esse pessoal que vinha de fora da Alemanha, da Itália, os japoneses, eles começaram a vir para cá e trazer a cultura deles junto, né? Porque onde vai, a gente percebeu que tanto os índios tinham uma cultura, os portugueses tinham outra cultura, os africanos trouxeram a sua cultura para cá, e esse pessoal que estava vindo, esses imigrantes que chegavam ao Brasil, também traziam a sua cultura junto com eles, e começaram a construir as casas no formato que eles construíram nos seus lugares, os tipos de alimento, né? A criação de animais, a pecuária, e começaram a construir então o que é o Brasil hoje. Então, nessa imagem a gente vê, né, algumas moradias, residências que foram construídas pelos holandeses, como a prof falou, principalmente aqui no local onde a gente vive também. Nessa próxima página, ele está pedindo para que vocês façam uma pesquisa. Então, ele diz assim: vamos conhecer os grupos de imigrantes que fazem parte da história da região onde você mora. Então, é aquilo que a prof falou agora, né? Quem fundou aqui, principalmente São José, foi os açorianos. Vocês vão fazer uma pesquisa, vão responder as questões propostas e responder quais eram as principais atividades que eles desenvolviam, né? As atividades econômicas, principalmente, e realizavam aqui quando chegaram a São José, tá? Aqui embaixo, depois, a gente visualiza uma família de imigrantes japoneses. Então, os japoneses, né, essa comunidade de japoneses que veio para cá, para os municípios brasileiros, principalmente para o estado de São Paulo e Paraná, eles começaram a trabalhar nas lavouras de café, na produção do café, que foi trazido pelos africanos, né? Então, eles começaram a desenvolver atividades com o café e passaram a influenciar outras comunidades também a trabalhar nesse tipo de plantação, tá? E, além disso, na próxima página, nós temos também um retrato, uma imagem que mostra um armazém de imigrantes japoneses. Esses japoneses, eles começaram a construir pequenas
pequenos mercados, como eram chamados, de armazéns, né? E ali eles vendiam os seus produtos que eles produziam, que eles faziam trocas, né? Para diversos grupos. E eles começaram, então, a vender alimentos. Então, os japoneses, eles são conhecidos mesmo justamente pelo comércio, né? Pelo desenvolvimento desse comércio, dos armazéns. Então, aqui vocês vão observar as imagens, vão fazer a leitura e vão responder, tá, as questões propostas ali embaixo, que diz o seguinte: no município onde você vive, em que lugares é possível comprar produtos semelhantes aos mostrados na imagem? Vocês vão observar essa imagem, olhem bem o que tem nela, que tipo de coisas eles vendiam no armazém, que são principalmente os alimentos, e vão dizer onde que a gente encontra esse tipo de alimento hoje, ok? Depois, vocês devem responder como se chamam as comunidades formadas por grupos de imigrantes. Lembrando que lá no início a prof falou qual era o nome dessas colônias, ok? Na página seguinte, né, a gente consegue visualizar que eles não trouxeram somente o comércio e as atividades econômicas, eles trouxeram também as festividades, principalmente os grupos que trabalhavam com a plantação, né, com a agricultura dos alimentos. Então, toda vez que eles plantavam algum alimento, era época de colheita, eles colhiam e vendiam seus produtos, eles faziam festas de fim de colheitas para comemorar, né, que eles tinham produzido em alta qualidade, que eles tinham vendido os seus produtos, né, e que tinha sido uma boa colheita. Então, o que eles faziam? Eles vendiam esses alimentos, tá, para as pessoas nessas festas que eles produziam. Então, são chamadas de festas de comemorações festivas, né, que eles se referiam a algum alimento que eles tinham produzido. Por exemplo, nós temos aqui a festa do pinhão, não é? Por que a gente tem a festa do pinhão? Sempre ao final da colheita do pinhão, né? A festa da uva, como a gente pode ver no nosso livro, que é referência à festa, né? A produção da uva. Vocês conhecem mais alguma outra? Temos a festa do colono, né? Que vocês vão ter que pesquisar depois, então eu não vou ficar dando dicas. Temos muitas festas que eram comemoradas de acordo com cada item que eles produziam, tá? Aqui vocês vão ter que fazer uma entrevista com um adulto ou familiar falando sobre essas colheitas que tem onde a gente mora, essas festividades e responder as questões propostas, tá? Então, perguntem para os familiares de vocês, se não conhecer, vocês podem também pesquisar na internet. Então, os imigrantes, além das festividades, além das construções, além dos produtos, eles trouxeram outra coisa também que é muito importante, né? Que foi os hábitos alimentares, tá? Foi também as expressões de vocabulários, falas, formas de falar, de se referir às coisas. Além disso, trouxeram muitos esportes, principalmente os japoneses, como a arte marcial, tá? Que temos aqui um exemplo que é o sumô, uma arte marcial, trouxeram o jiu-jitsu, trouxeram o karatê, entre muitas outras atividades que a gente vai ver no decorrer desse bimestre. Finalizamos nossa aulinha por aqui, então. Beijos para vocês, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do que os imigrantes trouxeram para o Brasil, né? E não só para o Brasil, aqui para o local onde a gente mora. Não deixe de pesquisar qual festa a gente comemora por aqui na nossa região, que eu quero saber o que vocês pesquisaram. Beijo, pessoal, até a próxima aula. Tchau!